Gente, boa noite. É, eu quero desejar uma noite abençoada para você, para vocês. O que acontece? Esse tempo que nós estamos vivendo, eu não me apresentei, né? Paz, Senhor Jesus, eu me chamo Lidiane. O que acontece? Esse tempo que nós estamos vivendo um tempo em que você vê tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. São lutas, são perseguições, é uma volta assim, né? A volta de Jesus, nós estamos vivendo esse tempo da volta de Jesus, um tempo onde nós que somos cristãos, nós temos que ter nós temos que ter discernimento de Deus, porque todo lugar que você vai, tudo que você vai fazer, você precisa ter discernimento para você saber o que é de Deus, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque a palavra do Senhor vai falar: vigiai e orai. As escrituras de Deus. Por que vigiar e orar? Porque muitas das vezes nós estamos orando, mas nós não estamos vigiando. Esse tempo que nós estamos vivendo, essa geração, é uma geração que está vivendo, que quer viver as coisas do mundo. Infelizmente, eles não estão buscando verdadeiramente o discernimento, eles estão vivendo as coisas erradas do mundo. Então, e há um tempo onde todos os lugares estão falando a volta de Jesus. E os nossos jovens de hoje estão muito dispersos. Essa geração está muito disperso. Então, se você olha a passagem ali da mulher do fluxo de sangue e da menina enferma, ao qual Jesus vai falar, ela não está dormindo, mas ela não está morta, desculpa. Ela não está morta. Esperem, mas ela está o quê? Dormindo. É uma geração que dorme. E ele vai falar da mulher do fluxo de sangue, que se você for olhar, assim que a menina nasce, a mulher começa a sangrar. Então, há uma geração, os antigos, eles vão parar de sangrar e a nova geração vai viver um novo avivamento, né? Como Jesus fala, a menina não está morta, mas ela dorme. Por que Jesus fala assim? Porque a geração, elas estão com os olhos abertos, dormindo com os olhos abertos para tantas coisas, menos para a volta de Jesus. Por isso que Jesus fala isso da menina ali, a filha de Jairo. Então, o que eu trago aqui? Com essa, né, com essa pequena palavra, com essa passagem, né? Os antigos, eles são, né? Igual eu disse, por que eles são? Porque eles não conseguem ver a nova geração, né?
e entender que precisa de um avivamento. Essa nova geração. Por que precisa de um avivamento? Porque está vivendo o mundo, está vivendo as coisas deste mundo, sendo que este mundo não é nosso. Este mundo, nós estamos aqui, mas nós não somos deste mundo. Então, nós temos que orar pelos nossos jovens. Nós temos que orar pelos nossos adolescentes. Porque as mães estão chorando, as mães estão tristes, cada vez mais a nossa nação está chorando, está sangrando por dentro, porque não consegue lidar com essa situação. Não está conseguindo lidar com essa geração. E as mães frustradas, e as mães sem entender, e a mãe deixando filhos, né, deixando eles fazer o que eles querem, e eles não estão tendo, eles não estão dando valor, eles não estão respeitando mais, está vivendo de formas erradas, na rebeldia, nas coisas erradas, e infelizmente estão achando que está tudo normal. Mas o que é normal para você? O que é normal? Né? É você viver as coisas deste mundo achando que tá legal, que tá bem, ou você colocar a sua mente para funcionar e pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu? Eu estou estragando a minha vida. Hoje se fala de uma geração que está nos vícios, está nas vidas erradas, nas coisas erradas, estão não só nos vícios, mas vivendo um pecado atrás do outro. E sem ao menos parar para pensar, meu Deus, eu preciso voltar para Deus. Eu preciso me dedicar mais nas coisas de Deus. Porque até o ponto que os pais podem, eles levam para a igreja. Mas chega um ponto, chega uma certa idade, que não tem como você obrigar mais. Não tem como, eles não querem ir. Muitos vão por livre e espontânea vontade, depois que cresce. Amém, graças a Deus. Mas muitos não vão mais. Muitos não vão. Então chega uma certa idade que não é mais o seu papel de obrigar. Se eles vão, amém, mas obrigar, não. Porque até certa idade você leva. Eles estão com você, né? Mas chega a certo ponto que não tem como você obrigar o filho. Aí o que você tem que fazer? Deixar Deus fazer aquilo que você não pode fazer mais. Você vai orar, você vai interceder, você vai clamar, vai pedir a Deus, mas a partir daí é Deus que cuida. E cada vez mais nós vemos pais e mães sofrendo, chorando por filhos que não respeitam mais. Os pais falam, filho não faz isso, e de pirraça eles vão lá e faz. Para chamar atenção, eles vão lá e faz. Cada vez mais os filhos estão rebeldes, desobedientes, muitos estão se rebelando contra os pais. Um pai, uma mãe que deu ali a vida, né? Vou falar a vida, né? Mas quem dá a vida é Deus, tô falando na hora de, né?
ter ali o filho na maternidade, passa por aquela situação toda e dedica ali noites, dedica dias, perde noites de sono. E quando o abençoado cresce, ao invés de ele dar, dar felicidade para a mãe, obedecer a mãe, ao invés dele ser grato com a mãe, eles acabam se rebelando contra a sua mãe e às vezes contra o pai também, né? Então, por a mãe ter um coração, né? Um coração bondoso, um coração, né? Ali disposto a estar com o filho, a ajudar, a entender o que o filho está passando, eles. Não que o pai também não faça isso, né? O pai também tem um papel muito importante nessa criação. Mas a mãe está mais presente, eu falo isso porque a mãe está mais presente no dia a dia, né? E eles não dão valor, eles não dão valor, né? São filhos que saem de casa, a mãe não sabe onde está. Então, vamos clamar por essa geração, gente. Vamos clamar pelos nossos filhos, por essa geração, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Vamos clamar, vamos interceder, vamos buscar Deus pela vida deles. Orem, mas não ore só pelos teus, ore por todos. Porque muitos, todos precisam da misericórdia. Eles precisam da misericórdia de Deus. Porque muitas das vezes, muitos vão dizer: ah, Senhor, faz justiça. Ah, Senhor, faz justiça, faz justiça. Se nós formos pedir justiça mesmo, quem sobraria? Quem? Então, tem misericórdia. Quando você vê alguém passando por uma situação, tem misericórdia. Eu assustei. Ai, é o jogo. Ufa, acho que o coração tá bom. Graças a Deus. Então tem misericórdia, gente. Tem misericórdia. Quando você vê uma situação complicada, quando você vê uma situação terrível, uma situação de tristeza, tem misericórdia. Tem misericórdia. Fala, Senhor, tem misericórdia do irmão. Tem misericórdia da irmã que está passando por essa situação. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós olhamos e nós pensamos: ah, está passando por isso, problema dele. Não. Problema dele não. O problema são todos nós. O problema são de todos nós. Então, nós temos que ter compaixão, assim como Jesus teve compaixão. Assim como Jesus teve compaixão ali daquelas pessoas que estavam ali, naquela roda ali. Cada um estava passando por alguma situação. Eles estavam 3 dias com Jesus, ali embaixo daquela árvore.
E Jesus olhou para cada um com compaixão. Cada um estava com fome. Eles estavam com Jesus há 3 dias com fome. E Jesus fala para eles, olha, eu não vou despedi-los com fome. E tinha ali 3 peixes, se eu não me engano, e 4 pães. E Jesus partiu e todos comeram e saciaram. Então todo mundo tem fome, gente. Não é só eu, não é só você, não é só o vizinho, não é só o outro vizinho da direita. Não. Todos têm fome. Um está com fome de justiça, outro está com fome disso, daquilo outro. Cada um está com fome de uma situação, gente. Mas creio que a justiça que eles podem fazer é só Deus. É o que eu acabei de falar. Apenas pede a Deus misericórdia. Tenha misericórdia. Qual que é a sua fome hoje? A sua fome é qual? Cada um ali tinha uma situação. Ou seja ela na financeira, na física, ou seja ela na área sentimental, na financeira, ou seja em qualquer área da sua vida. Ou seja um problema que você está vivendo na sua casa, no seu trabalho, no teu ministério. Qual que é a sua fome? Porque Jesus não vai despedir você com fome. Jesus é o pão da vida. E a palavra dele fala, aquele que comer do meu pão e aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse terá vida comigo. Porque Deus, ele tem palavra de salvação. Então tende compaixão. Porque Deus, ele perdoou a mim e a você. Ele perdoou os nossos pecados. Pecados que aos olhos dos homens eram impagáveis. Era impagável. Ele comprou com um preço muito grande, com preço de sangue. Aos olhos do homem, era uma dívida impagável. Mas ele foi lá e nos comprou com um preço muito grande. Um preço enorme, que foi um preço de sangue. Então, creia em Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fica na paz, Jesus te abençoa. Fica aí com esta palavra, com essa pequena palavra. E tenha uma coisa, tenha certeza de uma coisa. Jesus, ele quer ver você bem. Ele não quer o seu mal. Ele quer ver você alimentado com a palavra dele. Amém? Jesus te abençoe.